Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra de receber aqui um jovem, um potencial, um expoente do mundo cristão, alguém que tem sido levantado por Deus para impactar esta geração de jovens, mas que também já tem sido um grande exemplo para aqueles que são mais velhos, assim como eu. Eu estou falando aqui do Theo Hayashi, do líder do movimento Descend aqui no Brasil, do pastor da igreja Zion e desse homem pregador da palavra que desafia os jovens. Seja bem-vindo, Theo. Obrigado, apóstolo Lamartine, Ramon. É uma honra estar aqui com vocês. Admiro muito a família de vocês, todo o ministério que Deus confiou nas suas mãos. Amém. E a gente tem uma alegria de estar aqui na mesma cidade, servindo a Deus, expandindo o reino. Que alegria. E dividindo, né? Sem competição, sem nada, porque a gente sabe que tem tanta gente para ganhar para Cristo que não tem sentido, né? Eu sempre digo, existem algumas igrejas que quando alguém vem dizer para mim, estou indo para lá, eu falo, vai em paz. A Zion é uma delas, né? Porque lá você vai estar bem, bem pastoreado, né? Amém. Obrigado, Ramon, de estar aqui mais uma vez Obrigado pelo comigo. convite, estou aqui perante dois homens de Deus e vai ser incrível. Amém. Nós somos todos homens de Deus aqui. Amém. Bom, gente, nós vamos falar de muita coisa, vamos falar de atualidades, vai ser um papo muito descontraído. Mas a gente vai falar também da Igreja de Cristo, dos desafios que a Igreja de Cristo tem hoje e, sobretudo, como é que nós, como pastores, podemos ser influência para aqueles que estão chegando, de maneira que a Igreja jamais perca o seu foco, o seu alvo, que é glorificar a Deus e, sobretudo, ter Cristo como o centro da mensagem que nós pregamos. Amém? Então eu quero já começar te fazendo a seguinte pergunta. Deus te chamou para impactar, né, a geração dos jovens. O movimento Descend foi extraordinário, né? Eu acho que foi a coisa mais tremenda que eu já vi aqui para a juventude e você estava à frente disso. Então eu percebo que, apesar de você ser jovem, você tem muita maturidade espiritual e visão e discernimento. A minha pergunta, primeira, é qual o maior desafio dessa geração? Né? Uma geração de mídia social, uma geração que está vivendo o esfacelamento do tecido, né? Social, uma geração que não tem muito a palavra de Deus, as igrejas hoje são muito mais fracas na palavra, até porque estão crescendo muito. Então eu queria que você falasse sobre a tua visão. Que desafio é esse que o jovem de hoje enfrenta? Eu acho, né, apóstolo, a gente está falando aqui sobre Descend, né? Assim, a gente teve, quando a gente fez o Descend no Brasil, que foi a nossa segunda edição, a gente está chegando agora na nossa terceira em Kansas City, daqui 2 meses, a idade média era de 24 anos. Então, estou falando de 2 anos atrás, idade média, 2020, a idade média 24 anos. Então, você vê aqui 2 gerações de acordo com os sociólogos. A geração millennial, né? Que nasceram a partir do ano 2000, né? A geração da geração Z. A gente chama de geração Z. Então, quer dizer... Geração Z... Geração Z, na verdade, é o que... Deixa eu fazer, millennial seria de 80, 85 até mais ou menos 95. Depois de 95, geração Z. Entendi. E então... agora a molecada que deve estar aí com uns 13, 14 é a geração alfa, se eu não me engano. É isso, né, namorado? É isso. E então, quer dizer, você começa a ver uma diferença muito grande entre essas 2 gerações, por mais que não estão muito distantes. Eu acho que tem muito a ver com a questão da internet e a questão da informação, a era da informação em que nós vivemos. Então é uma enxurrada de informação, tendências novas, constantes. Eu lembro assim, na época que eu estava no colégio também, a maneira como a gente enxergava o mundo versus a época que hoje eu estou liderando universitários. É noite e dia. Então eu vejo assim que... você tem muita mudança, é uma geração muito volátil e acho que um dos maiores desafios é você conseguir captar trazer atenção. E trazer uma verdade que é atemporal, absoluta, uma verdade atemporal para uma geração que vive mudança todo dia. Todo dia é mudança. Então, sabe, esse
papo recente aí de atualizar a Bíblia, eu acho que assim, por mais que chocou todos nós, era uma coisa que era para se esperar. Porque eu vejo uma geração que está procurando uma atualização da Bíblia. Porque tudo está sendo atualizado. Aquilo que era motivo de rejeição na época que talvez nós estávamos na escola, hoje você não pode nem ousar rejeitar ou questionar. Então você tem uma mudança daquilo que é o correto ou daquilo que é o aceitável. Nem sempre é a mesma coisa, mas é uma muita mudança. Você não acha que seria melhor o nome contextualização da Bíblia? Porque a Com Bíblia ela é eterna. Mas Agora, você atualizar a Bíblia no lógico. sentido que foi usado, Lógico, né? Que é lógico. vamos modificar o que a Bíblia Mas diz aí para que se adequar ao mundo de hoje. É aí que tá, eu diria que até um pouquinho, quem sou eu para julgar os outros, mas eu achei assim, ó, será... Porque eu estava explicando para alguns jovens, para quem estudou teologia a vida inteira, e as pessoas que estavam advogando por isso são pessoas muito estudiosas, é muito claro o que é atualizar e o que é contextualizar. Agora, para quem está recebendo a mensagem, é uma neblina. Então eu questionei assim, será que não foi pensado? Mas você pensa, mas como é que não foi pensado? Então, para mim, é assim, para quem está escutando, eu falo assim, não, você sabe que é para contextualizar. Mas foi dito atualizar. Então, fica uma dúvida que eu tive que até que sentar com alguns jovens da minha igreja e falar assim, ó, contextualizar é uma coisa, atualizar é uma outra coisa. E existe contextualização das escrituras desde que o IDEA existe. Claro. Na missiologia a gente vê constantemente os missionários contextualizando a mensagem do Salvador, do Messias chegando na Terra para uma tribo na África, uma tribo numa ilha lá no Pacífico. A gente escuta tantas histórias disso, né? Agora, atualizar é uma outra coisa. Daí a gente já está atingindo a natureza de uma verdade absoluta. E aí que mora o perigo. Mas para uma geração que tem constantes mudanças, pode passar muito despercebido, é uma coisa muito sutil e muito perigosa. E existe, obviamente, as pessoas precisam entender que a Bíblia é um livro cuja revelação é progressiva. Então, existem princípios que são eternos, que estavam no coração de Deus, mas que mesmo a Bíblia, ela não apresenta de uma hora para outra esses princípios. Eu vou dar um exemplo. Quando Deus criou Adão e Eva, ele não criou Adão e um harém. Ele criou um homem para uma mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mas por conta do pecado, houve a introdução da poligamia na história da humanidade. E ao longo do desenvolvimento e da revelação das Escrituras, por algum tempo, Deus ele não falou sobre isso. Então você vê, Salomão tinha muitas mulheres, Davi tinha muitas mulheres, e Deus não estava dizendo que aquilo era pecado. Embora isso era um desvio do padrão de Deus original. Sim. Mas quando você chega no tempo de Jesus, que é a revelação completa, Sim. é um homem e uma mulher. Exato. A questão, por exemplo, da escravidão. Sim. Quem foi o primeiro a se levantar contra a escravidão? Foi Deus. Foi ele que levantou Moisés para acabar com a escravidão no Egito. Exato. Mas quando Paulo ele fala, por exemplo, para aqueles que eram senhores de escravo, ele diz para eles serem bons senhores de escravo. Exato. E não para eles fazerem alforria. Por quê? Porque a Bíblia ela vai desenvolvendo. Mas tem princípios que são absolutos, que estão desde o Gênesis. Exato. Esses são imutáveis. Exato. Então, Exato. o nosso papel de estudiosos da palavra é descobrir o que é o princípio e o que de fato foi sendo transformado com a supervisão do Espírito Santo, porque deveria ser transformado. Hoje nós vemos num tempo que é inadmissível você pensar em alguém escravizar alguém. Então, Exato. joia, a sociedade evoluiu nesse ponto. Mas existem outros pontos que a gente não pode evoluir, porque eles mexem com o propósito para o qual Deus criou a humanidade. Então, eu acho que esse tipo de aprofundamento é que nós precisamos trazer para o jovem, porque, como você falou, está tudo muito nebuloso. Mas é um grande desafio Com certeza. viver com isso. E o atualizar é perigoso, né, cara? Atualizar Muito significa que você precisa inserir alguma coisa que está faltando, É né? E isso. se a gente acredita na inerrância da Bíblia e na verdade absoluta que ela traz, cara, não essa palavra não casa, né? Eu acredito que, na minha opinião, foi proposital
Para gerar, foi, porque gerar eu conheço, exatamente essa dúvida. E ele há muito tempo vinha já avançando nessa Exato. direção. Existe uma frase do Billy Graham que para mim define: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, assim, a Bíblia ela tem todas as respostas. Contextualizar é exatamente isso. Ela é totalmente diferente. Não dá para você colocar... Mas você está falando aqui com jovens evangélicos que não leem Bíblia, que eu diria que a gente já estava conversando até fora em off aqui sobre esse desafio. Eu vejo como talvez hoje a maior necessidade da juventude evangélica brasileira. As pessoas falam: Theo, você começou aí o movimento Dunamis, a palavra Dunamis, do poder explosivo do Espírito Santo. A gente ama aqui o mover do Espírito Santo, nós somos pessoas avivadas, acreditamos nos carismas nos dias de hoje, mas por mais apaixonado que eu sou por avivamento e as histórias de avivamento, eu vejo hoje a necessidade no Brasil é um avivamento pela palavra. É uma paixão pela verdade, sabe, o logos, para nego não viajar no rema. Então, isso que Até porque sem o logos, você não vai ter o rema. Pode não ser o rema. Exatamente. Pode ser um outro. Pode ser uma coisa muito esquisita. E eu tenho realmente, assim, depois de toda aquela movimentação do The Sand e de tantas outras coisas que Deus está soprando no Brasil, não é só The Sand. Você viaja, eu falo para as pessoas lá fora do Brasil, você viaja para qualquer canto do Brasil, você vai ver uma demonstração do Espírito Santo que você não enxerga na América do Norte, se você não enxerga na Europa. Não. Você pode ir lá pro Piauí, pro Mato Grosso, pro Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Você vai a algum lugar, você vai qualquer lugar, você vai achar um mover do Espírito que você não encontra na América do Norte, nem, eu diria, no mundo ocidental. E ao mesmo tempo que você tem tanto mover do Espírito Santo, você vê tanta carência de uma igreja, e eu diria especialmente os jovens, embasados na palavra. Isso eu sinto muito falta. Total. E toda vez que eu fico um tempo fora e volto ao Brasil, fica mais latente no meu coração. E você tocou num ponto que é fundamental, porque Jesus disse: errais porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Sim. Você precisa das duas coisas. Sim. Se você sim. tiver o poder sem a palavra, você corre um grande risco de aceitar qualquer manifestação de poder, porque você não tem o discernimento da palavra. Mas se você tiver só a palavra, você não vai ter o poder para quebrar todas as cadeias. Eu me lembro que Paulo, quando ele foi lá para a Grécia, né, para Atenas, e pregou na Europa, agora, ele fez a maior mensagem dele, né? Sim. Aquela do Deus desconhecido e tal. Exato. E a Bíblia diz que poucos se converteram. E ele sai dali, e ele deve ter saído dali muito inculcado, que ele vai para Corinto, e quando ele chega em Corinto, ele fala: eu não vim ter com vós com palavras de sabedoria, de persuasão humana, mas com o poder de Deus, demonstração do de poder. Espírito. Exato. Então, o que ele percebeu? Que a palavra dois, né? tem que estar com o poder. Exato. E o poder tem que estar com a palavra. E as gerações de hoje, eles aceitam qualquer coisa. E num tempo em que a informação ela é oferecida de uma forma gratuita o tempo inteiro, através das muitas vozes da internet, quem não tem a palavra cai no engano. Exato. Eu tinha um professor no seminário que ele falava assim: muito poder sem palavra. No inglês, né? Ele era americano, ele falava assim: you blow up. Você explode. Você explode. Daí ele falou assim: ó, muita palavra sem poder, you dry up. Você seca. É importante pra você não explodir nem pra secar. Você tem que ter os dois. E existem hoje denominações que vão pros extremos, né? Existem aquelas que só focam nos movimentos, né? E você tem as outras que esqueceram os movimentos, essa questão do poder do Espírito Santo para focar só na palavra e desacreditam. E aí você cria uma guerra dentro do Mas próprio sabe que eu também cristianismo. vejo, Ramon? Porque assim, você viver as duas coisas requer tensão, né? E é desconfortável. E às vezes, sem perceber, você acaba descambando para um lado ou para o outro. Eu vejo para mim mesmo. Às vezes eu fico pensando assim, eu lembro, teve uma vez que tava subindo para pregar no culto da Zion, e eu pensei assim: quando foi a última vez que a gente teve aquela bagunça do Espírito Santo que, sabe? Eu tava lá com o meu esboço tudo linha por linha, tinha estudado, tava pronto assim pra... E daí eu falei: cara, já fazem algumas semanas, falei: Espírito Santo, se o Senhor quiser sequestrar a reunião, sequestre.
faz o que o Senhor quiser. Mas também, eu lembro que tinha épocas também que tinha momentos que a gente tinha reuniões que era chapaceira total, e daí eu comecei a ver, eu lembrava, sabe? Isso aqui antes do Dunamis mesmo, eu participava assim, rodava, a gente ia atrás de conferência daquilo, e era mover ali, eu ia, e cara, eu fui muito cheio do Espírito Santo, só que eu fico vendo hoje, o pessoal que tava comigo, muita gente não tá no evangelho mais. Porque não teve a palavra, né? Entendeu? Então, assim, a importância dos dois, e você tá falando sobre um extremo e outro extremo, cara, eu acho assim, você ficar no equilíbrio é muita atenção, requer, sabe, muito discernimento, muita vontade, muita rendição. Para mim, eu diria assim que seria talvez um dos nossos maiores desafios. Sermos uma igreja da palavra e sermos uma igreja do poder, da verdade e do espírito. Mas aí, aproveitando isso que você está falando, a palavra, embora as pessoas possam aprender muito lendo sozinhas, você sabe que o ensinamento formal ele é importante para te dar um contexto histórico, para te dar um contexto filosófico, para inserir aquele texto num contexto, porque senão existem pessoas que têm textos decor, mas usam texto para pretexto e sempre fora do contexto, né? É isso mesmo. Então, isso é um grande problema. Porque texto para pretexto e fora do contexto. Né? Então, eu sempre digo, né, aquele texto, tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que usa esse texto só para dizer, olha, eu quero uma Ferrari, vou aqui pensar e vai acontecer. E quando o contexto diz exatamente o contrário, que eu sei viver com nada, com pouco, sei viver com muito, sei ter abundância, sei viver na fartura, na fartura e na escassez. Na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, a minha força vem de Deus, é Ele quem me fortalece, não é a minha capacidade. Eu posso tudo nele e nada sem Ele. É isso aí. Né? É isso aí. Então, assim, eu acho importante ter o ensinamento formal. Sim. Principalmente ter pessoas que vão assumir a posição de pastores, né, que tenham um ensinamento formal para ensinar a igreja. Porque eu vim de um tempo em que um camarada, para ser um pastor, o meu exame de ordenação durou 8 horas. Todos eram professores. Todos. Eram todos da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Sim. E alguns do Palavra da Vida, porque eu estudei nas duas. Sim. Então os camaradas vinham com aquelas perguntas capciosas. É a famosa banca, né? É a banca. Naquele dia, eles tinham dado banca. Pau num cara que bombou? Da Faculdade Teológica. Disseram, você ainda tem que se preparar um pouco mais. E aí, eu queria perguntar uma coisa. Eu sei que a gente tá... Mas se me permitir... Claro. Eu queria saber, porque isso é uma coisa que eu também tenho dúvida. Porque eu vejo, assim... Eu sou assim, eu fui criado assim. Você tem que estudar, tem que saber teologia, senão não dá para estar no ministério. Só que ao mesmo tempo a gente tem um embalo acontecendo no Brasil, e de crescimento e de plantação de igreja. Falar sobre equilíbrio é muito subjetivo, mas no teu ponto de ver, como é que se faz esse equilíbrio de formação teológica versus a necessidade e a disposição de coração para servir e liderar? Não, a sua pergunta é extraordinária. Eu não só unjo pastores que tiveram formação teológica. Quando eu percebo alguém que tem um dom extraordinário que Deus está usando, é óbvio que eu vou chamar esse cara e vou ungí-lo. Sim. Porque eu creio no poder da unção e na capacitação maior ainda. Entendeu? Nós temos um pastor aqui, o pastor Daniel, que quando ele chegou na igreja, nós estávamos ainda no começo, tínhamos umas 100 e poucas pessoas, ele nunca tinha feito nada de teologia. Entendeu? Só que ele começou a ministrar, eu falei, esse camarada tem unção. Esse camarada tem unção. O que eu fiz? Ele era um cara que devorava a Bíblia até hoje. Quando eu quero saber um texto, eu falo, onde que está, Daniel? Aí ele me fala. Entendeu? Só que faltava formação para ele teológica, juntar os pontos. Então o que eu fiz? Eu deixei ele voar, mas eu supervisionei. Sim. Não dá para segurar mais, não dá para segurar, porque hoje a demanda é maior. No início, a igreja primitiva não era só os teólogos que iam ensinando, todo mundo ia saindo ensinando. Exato. Agora, tem que ter a fidelidade e o entendimento de quem sabe que não recebeu a formação,
aqueles que são mais velhos, que são Sim. mais preparados para ensinar. Então, os 5 ministérios eles têm que atuar Tá trabalhando juntos. juntos. Uma pessoa tem unção, eu vou preparando e no meio do preparo, às vezes o cara está pronto Sim. no aspecto experimental, mas ainda não está pronto para uma banca teológica. E tudo bem, aí eu vou. Agora, eu tenho todo dia que eu chego aqui, a primeira coisa que eu faço é sento numa salinha juntos, pastores, e vamos bater papo. Certo. E a gente vai conversando e nesse bate-papo surge de tudo. Vai alinhando. E as pessoas vão crescendo teologicamente. Então, Sim. eu creio que é o que você falou, não dá tempo. Ministério de Mulheres. Até hoje eu tenho que ficar explicando para as pessoas que Deus quer que as mulheres estejam à frente, né? E sendo pastoras. Mas tem gente que não pode, porque Paulo falou. Não entende o anacronismo disso. Porque naquele tempo a mulher, primeiro, ela não tinha acesso à educação. Elas eram iletradas, eram analfabetas. Como é que vai ler a Bíblia se elas nunca leram a Torá? Então elas não podiam ensinar. Mas a Bíblia diz que a mulher não pode falar na igreja, pergunta em casa. Isso também é contextual. Os homens ficavam de um lado, as mulheres do outro. O cara estava pregando lá, a mulher levantava e falava: marido, o que ele está falando com isso? Aí Exato. Paulo está dizendo: pergunte em casa. Sim. Agora, Romanos 13 diz o quê? Que toda autoridade foi constituída por Deus. Então quem é que torna uma mulher presidente de uma nação? Não foi Deus? Exato. Então ela pode presidir uma nação e não pode ser Liderar na igreja. Você entendeu? Exato. Isso é a mesma questão da escravidão. É contextual, porque quem dá o dom, quem capacita, é o mesmo que levanta. Muito bom. Então, eu aprendi com o Paul Yonchou em 92, quando eu estive lá. Uau. Ele falou: a minha igreja só cresceu porque eu ungi pastoras. Exato. Eu saí de lá e falei: tão pronto, eu vou chegar e eu vou começar a fazer. Glória Então a Deus, tem que ter esse equilíbrio, tem que ter alguém maduro à frente para Sim. liderar, conduzir, de maneira que ele tenha o discernimento para soltar aqueles que têm o potencial, a unção, mas dando direcionamento, ensinando. Muito bom, muito bom. E aí, Ramon, o que você acha disso tudo? Rapaz, estou só sugando aqui. Só sugando aqui. Mas é muito legal esse ponto aqui, porque assim, voltamos àquela questão que a gente falou no começo, né? De atualização versus contextualização. E se a gente não tem igrejas que estão trazendo direções como essas, assim, essas instruções, você começa a ver um crescimento que eu não sei se vocês compartilham desse temor, mas eu temo muito que a gente está crescendo desvairadamente de um jeito, eu digo a gente, digo Brasil, Igreja Evangélica Brasileira, de um jeito que eu tô falando, cara, isso aqui tá me parecendo, sabe que nem você vai ver aquelas casas, vai fazendo puxadinho, vai fazer outro puxadinho, e você não tá se atentando à fundação, e você bate uma laje aqui, vai bater outra laje aqui, e de repente você tá vem uma tempestade. Vai ruir tudo. Você entende? Então é isso que né? eu temo por isso. E eu, ao passo que eu sou 100%, não precisa ter tanta formalidade e burocracia. O Espírito tá soprando, vambora, dá vazão e vambora. Mas eu também creio que tem certas coisas que são assim o mínimo necessário. E às vezes eu me assusto indo para alguns lugares para ministrar quando eu sou convidado. E às vezes você começa a ter esses contatos com outros movimentos e outras igrejas. Eu fico pensando, cara, a falta de prestação de contas e a falta, não só a uma autoridade, mas também... Accountability, né? Exato. Que você tá falando. E a prestação de contas não só para uma autoridade, mas também para a autoridade da palavra. Então, para mim, isso é uma coisa que fica um pouco de alerta. Eu, assim, depois de alguns anos... Eu tô começando a caminhada, mas tem alguns anos aí que já tô nessa caminhada. E eu tô, assim... olhando para uma molecada aí vindo com 20 e poucos anos, plantando igreja. Me alegro. Mas eu tô pensando, e daqui 10 anos? Como é que tá esse negócio? Daqui 20 anos? Mas que evangelho que eles estão ensinando, né? Até porque parece um angu, né? Uma mistura de tudo, cara. O cara não sabe nem se é reformado, se é pentecostal, se o cara é arminiano, se o cara é calvinista. O cara vai tacando. E eu fico pensando, cara, que tipo de... Sabe quando você não vê uma linha... Uma coerência, aqueles lineups de conferência que você tem de Cada tudo. né? Sabe que a gente tinha uma amiga nos Estados Unidos quando morava lá, cara, um amor de pessoa, mas você percebia a necessidade dela por algo.
né? Eu tenho certeza que era por Deus, mas era aquela pessoa que ia domingo na igreja, meio-dia postava foto no centro budista, à noite não sei o que, à noite não sei o que. Eu acho que jovem, hoje ele vive muito disso, né? Porque ele vai, pesquisa na internet um pastor que ele gosta, mais reformado. Aí depois ele vai, pesquisa um outro pastor um pouco mais avivado. Aí daqui a pouco, cara, ele tá se alimentando de tanta coisa diferente. Faz um pupurri, uma salada de fruta. E não sabe pra onde ir. Não sabe a direção que seguir. Não tem alguém que mostre pra ele falar, vai por aqui, ó. Isso aqui é legal, isso aqui... O meu medo nisso é que você comece de uma maneira inconsciente, estabelecendo dentro de você uma customização na tua jornada. Daí quando você chega numas questões que assim, o Senhor quer tratar a tua carne, você vai customizar a tua jornada pra pegar alguém pra falar aquilo que te agrada. É isso aí. E não, isso é uma coisa que você está falando que é muito importante. Ao invés da pessoa ela buscar o conselho de Deus, ela vai procurar alguém, Um guru. uma pessoa que fale aquilo que ela já sabe, que ela já quer ouvir. E hoje existem pastores de outras linhas que validam o que pra nós é errado. Exato. E esse é o grande perigo. Aí que eu entro, as pessoas dizendo da atualização da Bíblia. Por que para essas pessoas é importante atualizar? Para que caiba no meu contexto de vida. Eu não vou mudar. A Bíblia que se Então, altere. se tiver alguém que ensine onde eu vou me adequar, isso tem a ver com o chamado Zeitgeist, né, que é o espírito do tempo, que no nosso contexto é a era pós-cristã, né, e pós-modernista, onde não existem valores absolutos. Exato. A gente vê esses pregadores que não são pregadores, pessoas que nem igreja têm, dizendo que igreja não é mais importante, que a igreja é na tua casa. Exato. Entendeu? Mudando o foco, ao invés de ter a cruz no centro, tem o dinheiro no centro. Exato. Entendeu? Eu sempre digo, olha, eu sei que Deus ele prospera a vida das pessoas que andam em fidelidade. Romanos 8, 28 diz todas... como é que é? Romanos 8, 28... todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sim. Ou seja, Deus vai fazer, essa palavra cooperam, no grego é sinergel, de sinergia. Ou seja, Deus usa as circunstâncias para trabalharem a favor do propósito na vida daquela pessoa. Sim. Agora, tem gente que ao invés de procurar o propósito, procura a prosperidade. Exato. A prosperidade ela deve ser a consequência, porque quando você está no propósito, Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer acontecer. Agora, quando você está fora do propósito e o propósito é ganhar dinheiro, você aceita o que quiser. Exato. Então hoje existem esses chamados coachings, né? Porque o verdadeiro coaching é técnico, né? Sim, é aquele cara que é uma coisa muito boa, na verdade. excelente dentro daquilo que é a área específica. Proposta, né? Então, por exemplo, você quer melhorar a sua área de desenvolvimento, administração, gestão? Ótimo, procura um coach nessa área. Exato. Mas não são esses os coachings que estão estourando. Não. Os coaches que estão estourando Eu acho são que aqueles os coaches de verdade ficam até um pouco chateados porque os caras Total. sequestraram Tá o termo queimando dos caras. eles, entendeu? Eu tenho um amigo, Wesley, ele trabalhava numa agência de coach, mas é uma agência, uma das mais antigas do Brasil. Ele dizia, ele saiu de lá, né, que os caras odiavam isso, porque eles destruíram a profissão real do coach. Exato. E você tem nos Roubaram Estados deles, Unidos, né? por exemplo, como é que chama aquele grande, que é pastor, inclusive, que é um dos... como é que John chama? Maxwell? John Maxwell. Eu já li tudo do cara. Esse é um coaching de altíssimo nível. Isso. Especialista em liderança. Especialista em liderança. Fazer um curso desse, tudo bem. Agora, esse tipo de coaching motivacional, né, que fica só, você sonhar, bota sonho no teu... Esse camarada, ele mais vai tirar o foco do evangelho da cruz do que Exato. propriamente ensinar qualquer coisa. Só que isso entra na igreja porque eles usam a Bíblia, usam fora de contexto. Algumas vezes dizem, você não precisa ir para a igreja... Então, hoje, você ter uma geração que não desenvolve o feeling, a maturidade para entender a Bíblia é complicado, porque cai em qualquer coisa. A gente está vivendo hoje a geração que tem mais acesso à palavra e a geração que é mais analfabeta da palavra. Então eu acho que assim, uma das maiores necessidades, e eu diria assim, isso é urgente, é a gente engajar a nossa juventude. Eu sei que Ramon trabalha com juventude também, num apreço pela Bíblia, sabe? E querendo ou não, você estuda a história da igreja, vira e mexe, você tem um avivamento da palavra.
E você tem que talvez achar maneiras inspiradas pelo Espírito Santo para que os jovens venham achar, eu quero me engajar nisso. E não tem como fugir da tecnologia nisso. Sim. Então, Não. uma das coisas que eu tenho visto também, coisa positiva, né? Porque tem muita coisa aí que a gente tá mencionando que traz um pouco de alerta, mas tem muita coisa boa também acontecendo. E uma das coisas que eu vejo é no TikTok. Tem muita gente que tá crescendo no TikTok, eu sei que lá tem bastante lixo, mas tem muita gente que tá crescendo só citando textos bíblicos. Você citou o Joshua, que é filho do Milton Menezes, já está Sim. com 1 milhão de seguidores, ele só bota a palavra lá, é um jovem, né? Exato, então, e tem tantas pessoas que estão fazendo isso, e isso começa a engajar a galera. Não é nem o Joshua, é o Caleb, é o outro filho, o segundo filho, né? Que é o Caleb Eu que tá estourando Mano, no TikTok. um dos E, dois. e daí eu fico vendo assim, sabe, eu tava lá com o Lauren Cunningham, que é o fundador da Jocum, ele trouxe um alerta pra mim, que eu fiquei assim, bem assim, mexido, e até voltei pra casa, fiquei meditando, pensando naquilo. Ele falou assim, Theo, eu estive no Descend, eu ministrei, ele trouxe uma palavra no estádio do Morumbi e no Allianz Parque. Ele falou assim, é muito lindo tudo lá, aquilo que eu vi lá é lindo, é demais, é do Espírito Santo. Só que ele falou uma coisa assim pra mim, vocês no Brasil, vocês precisam entender, você mencionou o Young Cho, ele era muito amigo do Young Cho, ele falou assim, olha, eu acompanhei a trajetória do Young Cho, eu preguei na igreja do Young Cho quando ele tinha 7 mil membros, quando ele tinha 700 mil e quando ele tinha passado de 1 milhão. E ele falou assim, ó, eu sei o que é uma nação que nem a Coreia, entrar em avivamento e sair do avivamento. Uau. Ele falou assim, a Coreia hoje vai ser a nação, quando os estudiosos de história da igreja vão estudar, que mais rápido entrou no avivamento e mais rápido saiu. Meu Deus do céu. Hoje, eu não sei se E ele sabia diz disso. por quê? Então, olha um dado. Hoje, na Coreia, nascido após 86, 0,4% são evangélicos. Que isso? Nossa. Após 86. Então, quer dizer, Quer dizer, em uma geração você morreu sabe, esse hoje povo. que nem ele tava me contando, a última vez que ele foi pregar lá no Young Cho, assim, tava lotado. Só cabelo branco. Nossa. Só cabelo branco. E a Coreia foi um dos maiores celeiros de envio de missionários. Exatamente, foi por acho que 2, 3 décadas, número 2, só atrás dos Estados Unidos. É isso mesmo. Então, e ele falou assim pra mim, se vocês sendo brasileiros, não puserem os jovens engajados na palavra, daqui 7 anos vocês não conseguem nem lotar um ginásio. Porque a maneira como as mudanças estão acontecendo são tão rápidas. A pessoa pode estar naquele estádio lá chorando, borrando a maquiagem, se entregando para Jesus, levantando o sapato, falando que eu vou. E daqui 2 anos pode estar lá no Lollapalooza, no Lollapalooza, fazendo o totalmente Usando oposto. droga, né? Totalmente oposto. Então, e a gente viu isso. Entendeu? Então você vê situações onde você. Eu conheço em 2 anos. Pessoas que tinham plataformas no mundo evangélico, sem mencionar nome aqui, mas vocês sabem. Sim. Pessoas jovens com plataformas gigantescas no mundo evangélico. Hoje, falando assim, não, negando assim, coisas, pilares da fé. E com o discurso de que, cara, fiz isso porque a igreja não me entende. Exato, entendeu? Então, esse tipo de coisa, quando ele falou isso, eu falei, cara, ele falou de 2020, eu tô em 2022, caramba. Eu tô vendo isso acontecer na frente de mim, assim. Então, por isso, eu carrego essa, sabe, essa urgência de como é que a gente vai fazer para botar a galera na palavra? Você não acha que... Eu sou uma pessoa que eu não gosto de entrar em briga, de confronto. Eu gosto de respeitar as pessoas, entendeu? Até pessoas que pensam diferente de mim. Às vezes eu posto meus vídeos a respeito do Apocalipse, tem gente que vem descasca, eu não ligo para isso. Entende? Porque eu acho que existem pessoas que, nas questões, como os morávios diziam, naquilo que é fundamental a gente concorda, naquilo Sim. que não é a gente respeita, né? E em tudo a gente tem comunhão em Deus. E segue o jogo. Né? E segue o jogo. E segue o jogo, É. porque tem coisas que são absolutas. Qual a salvação? Só através da graça e da Exato. fé em Cristo. Não Exato. dá para negociar. Isso, exato. Mas se vai ter realmente Se arrebatamento... se o inferno amplo, existe ou não existe, lógico que existe. Não dá pra negociar não isso. dá para negociar. Exato. Agora, o que eu penso? Eu tenho visto exatamente isso que você está falando.
Deus me deu aí, tá me dando cada vez mais uma graça de aumentar minha rede social de uma forma exponencial. Sim. Na pandemia, e para Sim. mim foi um marco descende, porque eu fui lá e quando eu vi aquilo eu chorei muito. Uau. Eu estava lá e eu vendo aquele jovem cantar e eu falei, Senhor, eu sempre sonhei em ver esses jovens rasgando o coração, derramando Sim. para ti. E eu tô vivo para ver isso. No dia seguinte, cara, até veio aqui o Ed Silvoso, que você Sim. pediu e tal. Sim. Ele pregou no domingo, no dia seguinte veio uma tempestade que inundou a igreja. Eu lembro. Assim, foi um prejuízo enorme. Sim. Deus levantou a igreja. Em um mês a igreja estava pronta para inaugurar. No dia da inauguração veio a pandemia, fechou a igreja. Caramba. Naquela hora eu falei, pronto, eu não tinha nem dinheiro para bancar isso aqui. Um aluguel altíssimo. E eu falei, Deus, e agora? E eu buscando a Deus, Deus falou, você vai ver o que eu vou fazer. Uau. Você só busque e pregue. Pregue. Os meus discípulos falavam, prega para a igreja vazia. Eu falava, não, eu vou pregar de casa. Não prega, a gente quer ver você no púlpito. E eu resisti, mas acabei indo. Uau. Comecei a fazer as lives, meu canal saiu de 200 e poucos mil para 1 milhão no primeiro ano. Eu lembro porque vocês vieram e você pregou na nossa igreja, no online. Foi no E online. a gente saiu pra depois comer junto. E conversamos vocês- sobre isso. Você já tava falando sobre isso. O crescimento exponencial já tinha começava a acontecer. Theo, teve batismo aqui de 600 pessoas. Uau. Nós saímos de 4 mil para 12 mil membros em 2 anos. Que absurdo. E Deus falou, tá bom assim? Você demorou 30 anos para botar 4 mil aqui. Em 2 anos eu botei mais 8 mil. Uau. E só aqui, fora as células que estão no Sim. mundo inteiro. Sim. E eu fiz uma live com o Ed Silvoso, no meio da pandemia, o Espírito falou comigo, 3 horas da manhã. Antes de mudar o nome. Não, foi ele que mandou mudar o nome. Ele falou assim, você já viu a multidão que está te seguindo na internet? Eu falei, sim, Senhor. E ele perguntou, por quê? Eu falei, o senhor quer que eu pregue a palavra? Ele falou, não. Você vai ser pastor de muitas dessas pessoas. Uau. Eles são ovelhas sem pastor. E ele começou a falar, você vai mudar o nome da igreja. E você vai botar um nome. E ele até me fez lembrar da Zion. Sim. Um nome que seja em inglês para que todos possam Sim. entender. Porque palavra viva seria parola viva, parole vive. E daí por diante, né, palavra viva. E ele falou, você vai ter uma igreja que vai ter um nome que o mundo inteiro vai. Exato, exato. E aí eu falei para Deus, meu Deus, chamei algumas pessoas, estava o Ramon, a Érica, contei o que Deus tinha me falado, eu estava vibrando. Sim. Aí a Érica falou, mas para quando isso? Eu falei, para já. Uau. Aí ela falou, então por que não IA Church? Porque os jovens tinham, né, IA. Ah. Na hora aquilo Era o nome desse... dos jovens. E a jovem. Era que IA da Jovem. hora. E aí na hora Deus falou, é esse. Eu falei, Senhor, eu quero uma confirmação, eu quero que tenha pelo menos 70%, porque era uma igreja batista, é uma igreja batista. Sim. Nos 4 cultos que nós tínhamos foi 100%, eu não tive uma pessoa contra. Nossa. Hoje, Theo, a gente faz tudo pela internet. Quando eu batismo gente, aqui, todo mês tem batismo. Sim. Eu estou batizando gente no mundo inteiro. Uau. Sabia disso? Glória a Deus. No mundo inteiro. A gente apresenta a bebê aqui, apresenta no mundo inteiro. Hoje a IATIR está em quase todas as nações da Europa, está nos Estados Unidos, Glória a muitas Deus. células nos Estados Unidos, do Brasil inteiro. E Deus falou para mim, é tempo de expandir. Sim. Aquilo que parecia ser a impossibilidade se tornou o meu poder e o meu milagre. Uau. Agora, a gente tem que crer. Sim. E Deus, eu preguei até em Campo Grande, no aniversário da nossa igreja lá, domingo, um texto de Isaías em que Deus falou claramente para mim, essa semana. Falou assim, vocês são muito nostálgicos em relação à igreja primitiva. A igreja dos últimos dias vai ser muito superior à igreja primitiva. Eu creio nisso. Porque o melhor de Deus é sempre do fim. Se é a primitiva, né? Tem que começar a ir de glória em glória. É Não isso foi que eu falo. o vinho que foi para a última. E Deus falou, vai acontecer, só que tem a ver com... Por quê? Como que a igreja explodiu? Eles perseveravam na doutrina Dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, exato. né? E o Senhor ia acrescentando aqueles que iam se salvando. Então é isso. Muito incrível isso. Eu com 60 anos de idade estava pensando em aposentar, Deus falou negativo. E olha, 15 dias depois que Deus falou comigo na pandemia, eu fiz uma live com o Ed Silvoso. Que legal. Ele falava inglês, eu traduzia para Sim, todo sim, mundo. sim. Ele do nada
virou para mim e falou assim, Deus está me falando que você vai ter 1 milhão de eclesias no Brasil. Uau. Para ele, o conceito de eclesia Sim. é uma igreja num lar, né? Sim. E eu falei para ele, incrível. pastor, você não tem ideia, mas faz 15 dias que Deus falou assim. Ele falou, vai Uau. acontecer. Glória a Deus. Então, assim, Deus está abrindo muitas portas. Eu estou indo agora, no mês de abril, para os Estados Unidos. Vou ter um tempo... Você conhece o Rick Joyner? Conheço, lógico. Ele vai ter um encontro com 400 apóstolos. Ele me convidou, eu sou um Muito deles. legal. Vou estar lá junto no retreat deles, junto com... Sim, lá em Carolina do Norte. lá em Charlotte. Exato, que legal. E assim, eu tô indo para receber uma visão profética. Porque eu falei, Deus, eu sei que tem coisas aí que Sim, o Senhor tem para falar, né? que legal. Então, bom ter você aqui. Muito bom. Na verdade, tem uma pergunta. Como conscientizar o jovem? Porque eu tive nos 2 Descend, eu tive em Orlando. Tava lá em Orlando também. Fui lá em Orlando. Fui arrumar a cidadania do meu filho. Que ficou ilegal no Brasil aqui. Eu tive esse mesmo problema, também teve que ir lá pra Argentina pra voltar, então não me fala. Enfim. E tive no Brasil. O que eu percebi, tanto lá quanto aqui, foi a sede e a paixão do brasileiro Sim. por aquilo. Conversando com o Isaías Sade, inclusive, ele falou, Ramon, você não tem ideia do que acontece lá fora, como eles olham pro Brasil e falam, cara, me conta o que tá acontecendo no Brasil. Sim, é verdade. Eu quero entender. Como conscientizar o jovem que não é a questão de um movimento, né? Não é o Bailinho da Paz, não é o Dunamis em si, Sim. não é o Descend, mas é a presença do Senhor que transforma. Exato. Como conscientizar esses jovens que ficam correndo atrás de movimento em movimentos, mas não conseguem se relacionar, por exemplo, com uma igreja local, não conseguem servir numa igreja local. Eu tenho essa questão. Sim, eu acho assim, muito interessante você estar falando isso, porque assim, eu acho que tem o lado do brasileiro que a gente tem um pouco meio que de síndrome de vira-lata, né? Tudo dos outros é melhor, né? Pô, cara, eu ficava doente morando nos Estados Unidos, porque, só te cortando, mas tem um povo que fala mal do Brasil, é o brasileiro. é o brasileiro, cara. Exatamente, Maluco cara. isso, cara. E eu fico pensando assim, hoje mesmo eu tava conversando com um pastor de uma outra nação aqui na América do Sul, e escutando, eu tô assim, tipo, nossa, cara, graças a Deus eu sou brasileiro. E graças a Deus Deus me pôs aqui. Então, assim, eu fiz o caminho inverso do que a maioria dos brasileiros fazem, né? Eu tava nos Estados Unidos, eu fui para fazer faculdade nos Estados Unidos, estava lá tranquilo na minha. Tive um encontro com o Senhor Jesus lá na faculdade nos Estados Unidos e me envolvi no ministério por lá. Era pastor de jovens de uma igreja americana lá. E o pastor sênior, que é o meu pai na fé, falou, ó, eu quero que você venha ficar aqui comigo aqui para assumir. E o Senhor falou para mim, não, você vai voltar. E eu falei, mas pai, eu tô com tudo aqui pronto aqui, tem promessas, tem caminho aberto, tem porta aberta, tem cidadania americana saindo para mim agora, já os advogados todos foram pagos, as coisas estão tudo encaminhado. E o Senhor falou para mim assim, ó, põe esse negócio no altar e volta pro Brasil. Porque o próximo mover é lá. Tô falando de 2008, apóstolo. 2008 isso. Quando eu fui falar isso, os americanos até entenderam, eles não entenderam, tipo, no começo eles estranharam, falaram, bom, se Deus falou pra você, então amém. Né? Agora, os brasileiros, velho, Tá louco. você tá maluco, não Vai vem fazer aqui o não, quê no fica aí, Brasil? você é doido, cara. Fica aí, você tá na América aí. Velho. Falei, Deus falou pra mim pra eu pôr no altar o green card pra eu voltar pro Brasil, porque o próximo mover no Brasil é aí. Ô, glória. 2008 isso. Foi por isso que eu voltei pra começar o Dunamis em 2008, aqui em São Paulo. Então, quer dizer, eu vejo, infelizmente, na nossa nação, a gente é tão abençoado, que às vezes a gente, a gente não valoriza, dois, a gente tem essa coisa de sempre ver defeito no Brasil. Sim. Né? E tem defeito? Lógico que tem defeito, mas tem muita coisa positiva. E quando isso você leva até para dentro da igreja, porque Deus está fazendo algo no Brasil que é incrível. Não existe assim, pela graça de Deus, eu já viajei e ministrei em muito lugar. Tá? A última vez que eu contei era mais de 40 nações. E não tem uma nação. Eu tô com um amigo meu hoje aqui no Brasil. Ele é canadense e haitiano, missionário também com o Jocum. 50 e poucas nações. Ele falou, primeira vez no Brasil, falou assim: ó, não existe lugar no mundo. O que Deus está fazendo no Brasil, no meio dos jovens, não existe lugar no mundo. Então, quer dizer, não é uma, duas, três pessoas, são muitas pessoas falando.
Então, até hoje, a gente está falando aqui, nós estamos no mês de março de 2022. Talvez o ministério de louvor e adoração mais bombado hoje, talvez seja Maverick City. Sim. A galera do Maverick City falou pra mim, quando a gente ministrou no The Sand, no Brasil, com os jovens brasileiros, eu nunca experimentei isso em lugar nenhum do mundo. A unção foi tremenda. Entendeu? Então, eles reconhecem. Os gringos vêm e falam, tipo, cara, quando a gente pisa no Brasil, parece que tem céus abertos. Só que a gente não reconhece isso. A grama do vizinho é sempre Entendeu? mais verde, A gente né? não reconhece isso. Então, eu fico pensando, por que a gente não reconhece isso? A gente não está disposto a construir estruturas sustentáveis. E a gente tem que começar a pensar longo prazo, décadas. Uma das coisas que eu acho que o senhor vai fazer, fugindo até um pouco da tua pergunta, mas eu acho que vai lá na frente e vai cair, é a ênfase em educação cristã. A gente está num momento que tem uma crise na educação brasileira, né? E a gente entende assim que a igreja, você estuda, eu sei que o apóstolo aqui é bem estudioso, mas você estuda a história dos avivamentos, sempre teve um componente de educação cristã. E a minha família vem de uma raiz metodista. Você pega John Wesley... Eu também. Então, John Wesley plantava uma clínica ou uma escola antes de plantar a igreja. É verdade. Entendeu? Então, quer dizer, foi assim que a própria rainha na Inglaterra falou assim, ó, se não fosse John Wesley, a nossa sociedade tinha sucumbido. Porque tem mais do que nunca isso é necessário, porque hoje nós vivemos numa sociedade que quer erradicar a visão judaico-cristã, quer dizer, acabar com os valores civilizatórios. Exatamente. Então, por isso que eu penso, apóstolo, a gente tem hoje tanta igreja evangélica no Brasil, e a minha pergunta é, cadê as escolas evangélicas? Cadê as creches evangélicas? Tanto é que nós estamos, meu próximo projeto agora, que eu estou sonhando, é com uma escola cristã. A gente escola também. mesmo, escola a gente também. Para o indivíduo estudar. Mas eu tenho certeza, até apóstolo, que é a nova onda. O Brasil vai acordar, a noiva brasileira vai acordar para a importância da educação cristã. Nós estamos perdendo os nossos filhos para as universidades e para as escolas. Exatamente. E você põe aí teu filho, você que é pai, eu também sou pai de menino pequeno. Quanto tempo que o menino passa na escola? Entendeu? Quanto tempo que... E você acha que a escola dominical de domingo é suficiente para contrapor o que ele aprende da sala de aula? Não é todo mundo que tem condição para botar filho em colégio evangélico particular. Sim. Então, você tem todos esses desafios e para falar com você, acho que assim, são estruturas. A gente precisa construir estruturas mais longevas, estruturas que vão servir de décadas. Então, uma coisa que você conhece, muita gente que eu conheço lá nos Estados Unidos também, eu tava lá com o Paul também, e você fica vendo assim, tá bom, talvez não tenha o mover de Deus como a gente tem aqui, só que tem estrutura. Tem a escola. Tem a infra. Tem uma infra que vem de décadas. Que aqueles generais, tipo Oral Roberts, se você não Bill tiver Bright, a infra, você passa... Exato. E o mover passa. Exato, é uma nuvem, passa. Então, eu vejo assim, hoje, a galera tem que se conscientizar. Deus está fazendo uma coisa incrível no Brasil. 2, é hora de construir infra. O que seria essa infra? Eu acho assim, não adianta a gente ficar dependendo do pastor fulano, do irmão fulano, que é carismático, pra gente botar lá dentro do Congresso. Isso aí é bom por agora, mas eu me sinto até assim, falando de política aqui com o mentor político aqui. Mas eu fico pensando, cadê as escolas de política pública com a cosmovisão judaico-cristã? O Brasil já tinha que ter isso. Então, até quando a gente vai ficar dependendo do irmãozinho ou do digital influencer conservador pra gente botar dentro do Congresso? A gente tem que construir uma infra. A questão das escolas, a questão das universidades, as clínicas. Né? Voltarmos às clínicas. Você viaja o Brasil inteiro assim, ministrando, você começa a ver assim, ó, Universidade Católica, Hospital Católico, creche católica. Não, e assim. mesmo nos Estados Unidos, as grandes universidades começaram com pastores cristãos. Harvard, Yale, Exato. Princeton e Todas muitas outras. As melhores. As melhores. Exato. E hoje são universidades que estão defendendo esse viés da esquerda, muitas vezes contra Deus. Exato. Então, o que faltou aí? Faltou o link, né? Exato, e eu acho, então, para responder a tua pergunta, amor, a gente precisa reconhecer o que Deus está fazendo, mas tem que pensar em década. E eu acho que muitas vezes é natural do jovem, a empolgação. Mas se a gente conseguir fazer a galera pensar biblicamente, engajando biblicamente, eles vão pensar em infra.
É um processo. Porque você vai ter que começar a discipular uma nação. Como é que você vai discipular uma nação? Você tem que pensar em educação, você tem que pensar, tá bom, então por que a gente... a mídia é toda isso. Bom, se a gente levantar jornalistas cristãos, ou canais cristãos, ou meios de comunicação, veículos cristãos, então quer dizer, eu acho que a gente está nesse processo, a gente tem que amadurecer. Eu vejo hoje aquilo que está acontecendo no Brasil como se fosse um adolescente. Um adolescente grande, forte, mas que ainda está entendendo como se movimentar. Hoje nós somos uma força crescente, mas que por não ter a maturidade, ainda está sendo manipulado pelo sistema. Exato, é isso. Então eu acho que tem uma coisa que assim, não é também culpa da igreja. Eu acho que também tem uma parcela que é o curso natural. Né? Porque assim, o evangelho no Brasil aqui é... Porque Deus é soberano, né? Exatamente. Quando Deus ele quer fazer uma coisa, ele faz a despeito até de nós. Eu queria, ainda dentro desse tema que a gente está falando aqui, eu vejo o seguinte, nós temos uma visão que é divina, que é trazer o reino de Deus para a terra. É interessante isso, né? Deus não fala que nós devemos só nos preparar para ir para o céu. Deus fala que nós temos que nos preparar para trazer o reino para a terra. Exato. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como é feito no céu. Quer dizer, aí no céu, tudo comanda, tudo certo, porque o Senhor está mandando. Sim. Agora, aqui isso também tem que acontecer. Então, o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas têm que amar o reino, têm que amar as leis de Deus, têm que amar a verdade de Deus, mas elas têm que amar tudo isso para a terra. Uhum. Tem que amar para transformar o mundo. Jesus disse que nós deveríamos ir por todas as nações, toda a autoridade me foi dada. Por isso, ir de fazer discípulos em todas as nações. Quer dizer, o nosso alvo é o mundo. Sim. Não é? Agora, para que você transforme o mundo, você não pode amar o mundo. Exato. Você tem que amar o céu, você tem que amar o reino de Deus, mas sem sair do mundo. Exato. Porque senão você vira um grupo de pessoas com visão escapista que quer, né, que fugir. Jesus volte logo para acabar tudo e deixa de fazer o que tem que fazer aqui. Exato. Agora, por outro lado, você tem pessoas que amam demais o mundo a ponto de não quererem trazer o reino de Deus para a terra. Está confortável demais aqui. Está confortável, o sistema do mundo. Então, eu vejo esses dois extremos no meio da igreja. Sim. Então, eu vejo essa teologia que promete tudo. Você vai ser rico, você vai prosperar. Hoje você tem pastores ensinando a ganhar dinheiro. Doideira. Entendeu? Em vez de ensinar a cruz, em vez de ensinar o comprometimento com Deus, é ensinando como é que você vai ficar rico. Sabe? E... por quê? Porque eles estão amando aqui e usando o céu como pretexto. Então, eu queria te perguntar, como é que você consegue... Porque eu percebo isso no jovem, aquela bando de jovens lá, eles estavam amando Jesus, dizendo, me manda que eu vou, porque eu te amo. Sim. Mas ali você está dizendo, tudo bem, você ama, mas o que você vai fazer com esse amor? Vai ficar aqui só cantando e dançando, ou você vai pro pau? Vai invadir, vai disputar os espaços e vai pedir que o poder de Deus transforme a sociedade. A gente vê isso lá. Exato. Aí passa um pouco mais, a pessoa começa a crescer um pouco mais, já começa a ficar racionalizando, não é bem assim, e aí já começa a querer usar os sistemas do mundo para conquistar as coisas da terra, usando... Como fazer isso? Como é que a gente... Você acha que é só preparação ou precisa de um avivamento cada vez maior? Eu acho que é os dois. Eu acho que é os dois. Eu acho que, para mim, a maneira como eu consigo trazer essa clareza na minha própria mente é entendendo que Jesus inaugura o reino aqui, só que na segunda vinda ele vem para trazer ele na sua plenitude. Isso. Só que eu e todo mundo que está aqui assistindo, nós estamos no entre. Então a gente vive essa tensão. Então a gente vive a tensão entendendo que o reino está aqui. Por isso que eu vou orar para alguém que tem câncer ser curado. Porque ele deu essa autoridade. Porque ele deu essa autoridade. Mas e se ele não for curado? 1, Deus é soberano. 2, eu vivo num mundo falido. E 3, não passa a anular a verdade que o reino está aqui. Vou continuar orando. Porque se eu penso, então o reino não está aqui, só venho na segunda vinda de Cristo. Então para que orar? Então aqui deixa o pau quebrar e vão ficar todo mundo esfolado aqui esperando e vão sofrer e pastar. Não. Mas daí se eu penso, não, o reino já chegou. Daí eu caio na teologia da prosperidade. Então, se não vem cura, falta de fé.
É. Tá com falta de dinheiro? É, porque você tá dando brecha pro devorador. É isso. Você entendeu o que eu tô falando? Então eu tenho que estar nessa tensão dos dois. O reino tá aqui, mas não tá na sua plenitude. Mas eu já tenho uma parcela do reino aqui, eu tenho que fazer alguma coisa com essa parcela do reino. Mas vem na plenitude na segunda vinda de Cristo. Então eu vejo que assim, já que eu tô nessa tensão do reino aqui, mas não em sua plenitude ainda, eu preciso depender da soberania de Deus para me enviar avivamento, mas eu tenho que ser fiel com a parcela que ele já me deu. Então eu tenho que discipular as nações com aquilo que eu tenho na minha mão hoje, tenho que multiplicar. Então eu vejo a necessidade disso. E eu vejo também que muitas vezes é mais fácil eu me adequar ao mundo. Então a gente estava falando sobre essa questão para onde a gente está indo, né? Eu sinto que por falta de ter um plano mais longo prazo, eu vi muito jovem tentando viver o céu na terra agora. Eu quero ver o céu na terra. Theo, não tá dando certo, cara. Desencano, joga a toalha. Joga a toalha e vou viver o mundo. Né? Exato. E então era aquela conversa constante de ser relevante pro mundo, relevante pro mundo. Eu falo para as pessoas, tem gente que ficou tão relevante pro mundo que agora tá irrelevante para Deus. Você entende? Verdade. Porque o mundo olha e fala assim, ó, você parece que você dança que nem eu, você canta que nem eu, você cheira que nem eu, você fala que nem eu, e daí você fala que eu tenho que ter Jesus, mas por que eu tenho Pra Jesus quê? se você Eu é que nem consegui eu? tudo que eu quis sem ele. Exato. É isso. Você tá querendo ser eu e agora eu tenho que ter o teu Senhor? Não faz sentido. Então eu acho que assim, acho que tem uma frase que me marcou muito. Uma vez eu escutei um pastor que fala muito de liderança também. Ele falava assim: você se adapta com os métodos, só que você tá casado com a missão. Então, método é tipo namoro. Ó, tá dando certo? Vamos lá. Quem sabe isso aqui vai me levar pro altar. Agora, uma vez que você tem uma missão, isso aí até... Uma vez que a namorada começa a querer te desviar da missão... Exato. Falando... Tem que abrir mão. Então, eu vejo, assim, muitas pessoas fazendo juras de amor a métodos e não a missão. Nossa missão é discipular as nações, ser testemunha de Cristo, carregar nossa cruz. Quer dizer, eu me lembro do período da igreja em células e tal. Tinha igrejas que só pregavam isso. É como se fosse doutrina, né? Aí eu falava, meu Deus do céu, quer dizer que isso é a única maneira de Deus fazer uma igreja crescer? Não é a única maneira. É um método. É um método, mas não é o único, né? Exato. E aí, Ramon, o que você está achando disso aí? Tem alguma pergunta? Cara, é tanta densidade aqui que a gente escuta, mas eu entendo isso, eu entendo exatamente dessa forma, eu entendo que muitas vezes as pessoas colocam o método como fim, né? E não como meio de chegar ao propósito de Deus. Eu acho que é nisso que muitas vezes os jovens se perdem. Porque ao invés de casarem com a missão, se casam com o método. O método. E o método é muito volúvel, né? Exato. O método a gente adapta às circunstâncias, às situações. A respeito da fé, eu acredito que muitos jovens deixam de viver experiências porque colocam a vida com Deus diante, como se ela dependesse das circunstâncias que ele vive. Então, se Deus curou, ele é real. Se Deus não curou, ele não é tão real assim. Se Deus te curar é porque ele te ama. Agora, se ele não te curar é porque você está em pecado. Eu falo assim, se o Deus que você serve é totalmente compreensível pela tua mente, então que tipo de Deus é esse que é digno da tua adoração se ele cabe dentro da tua cabeça? Né? Só é digno na minha adoração uma coisa que é muito maior do que eu. Então, se ele é muito maior do que eu, como que eu vou entender ele completamente? É isso. Você acha que existe arrogância teológica em alguns meios cristãos? Eu acho. Pessoas que olham para os outros como se fossem inferiores a eles? Eu acho. Eu acho que a gente a internet também ajuda para isso, né? Porque assim, eu falo que antigamente, para você ter a plataforma, você tinha que servir. Eu não sei, eu imagino que era assim aqui também, mas na minha época, crescendo na Zion, que antigamente se chamava Monte Sião, o pastor de jovens falava assim, você quer fazer uma sketch aqui? Quer tocar e cantar aqui no louvor? Então faz o seguinte, chega mais cedo, me ajuda aqui com as cadeiras. A vida inteira. Entendeu? Vem aqui, ajuda, lava o banheiro. Então, quer dizer, você é meio que forjado com a vida em comunidade. Primeiro você mostra fidelidade. Fidelidade. Depois a gente vai abrindo espaço. A plataforma, exato. Então, quer dizer, querendo ou não, aquele método, porque você tinha o monopólio do púlpito, né? Querendo aquele método, você tem que pagar pedágio para chegar lá.
E aquilo lá vai forjando teu caráter. Sim. Então, hoje você tem a internet. Então, o que você começa a ver é que todo mundo tem uma plataforma. E quando o cara começa a ter a plataforma, o cara se empolga, então o cara quer estudar. E daí eu questiono se as pessoas querem estudar teologia porque elas realmente querem ter um encontro com a palavra, o homem, o verbo vivo, ou porque o cara, pô, mano, curtir fazer vídeo no YouTube. Eu tenho que ter conteúdo. E eu quero catar e meter pau no fulano, fazer vídeo de react, hoje que é a moda. Vou fazer o vídeo de react, então lá, aquela igreja lá caiu no escândalo, eu vou vir aqui e vou pá. E eu fico falando assim, tem uma parte que assim, eu entendo certos homens de Deus que eu não tô nesse patamar ainda, mas que tem que se levantar para falar, olha, tá acontecendo isso aqui no corpo de Cristo, vamos tomar cuidado. Né? Teve aí recentemente, até o pastor Silas falou sobre a questão do coaching, toda aquela coisa toda. Hoje, Deus tem me levantado para isso. Eu tenho certeza. Eu comecei falando para você também. Que eu não gosto de ficar batendo boca e tal. Sim. Mas ultimamente isso tem me incomodado tanto e eu tô falando. Eu sei que eu tô falando para milhões. Se o senhor e outros não falarem, por exemplo, o Luciano Subirá, que a gente também é amigo. Se ele não fala sobre o que é a graça de fato, pô, a molecada cai na hipergraça. Graça entendeu? É a permissão para pecar. Exato, entendeu? Então, são pessoas, são vozes que o senhor tem levantado, pessoas que vão adiante da minha geração, são mais experientes também, que a nossa geração tem que escutar, você entendeu? E só fazendo um parênteses aqui, a gente não fala, eles falam. É isso. Então um camarada que está com interesse escuso, que não entende bulhufas de Bíblia, exato, vai lá e fala um monte de besteira. Exato. Para milhões de pessoas e os pastores vão ficar quietinhos? Não pode. Eu não vou falar, vou perder seguidor, paciência. Eu consigo até fazer uma analogia, né? Nós pastores a gente constrói. A gente ajuda as pessoas a construir um relacionamento com Deus. Aí vem alguém e destrói. É muito mais fácil destruir do que construir. Com certeza. E é pior ainda reconstruir algo que foi destruído. Por quê? Porque você tem que limpar a bagunça para começar do zero um processo. Exato. Eu acho que a gente está nessa. Nós que somos pessoas sérias, né, cristocêntricas, nós tentamos construir algo para Deus. Né, através das palavras, através dos ministérios. E aí, quando alguém vem e presta um desserviço desse, cara, realmente a gente tem que guardar o nosso coração para não pecar. Mas o processo de reconstrução é muito mais difícil, muito mais doloroso. Se você não cortar pela raiz, exato, o estrago é muito grande, porque essas pessoas estão entrando nas igrejas. Sim, sim. Entende? Elas tem que ocupar o espaço. Tem que contra as igrejas entrando. Eu falei, Deus, eu tenho que falar, não é? Aí mesmo. Tem gente que fala, pastor, você está falando para mim? Claro que não. Mas que bom que tá falando. Eu agradeço a Deus por vozes como a tua e a de outras, porque a gente precisa disso. A gente precisa, e isso é muito importante, porque se não ocuparmos o espaço, eu falo assim, qualquer vácuo vai ser preenchido por toxicidade. Não pode deixar vácuo. A gente tem que preencher os vácuos. Então, glória a Deus. Ô Theo, como você está vendo a questão política no Brasil? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho super importante a gente ter um posicionamento, né, civil, um posicionamento como pessoas. Todo mundo quer ouvir o que você, o que eu, o que o Ramon, o que líderes pensam. Então, eu vejo duas coisas. Eu vejo um extremo de um lado, que é um bate-boca terrível, né, e a gente muitas vezes perdendo a autoridade de falar em nome do amor de Cristo, porque as pessoas falam, poxa, Jesus Cristo é isso, esse ódio, essa volúpia de destruir o que pensa diferente. Mas, do outro lado, também existem aqueles que não falam nada e, obviamente, que quando a luz deixa de brilhar, as trevas vão tomando espaço, porque eles já estão tomando, né? Tomando a mídia, tomando os jornais, tomando as artes, tomando tudo. Sim. Não é? Como que a gente encontra o equilíbrio de ser uma voz profética sem perder o respeito por quem está pensando diferente, dentro das igrejas? Dentro da minha igreja eu tenho gente de todas as cores ideológicas. É óbvio que eles me ouvem pregando e, embora não fique falando de política no púlpito, eles percebem que eu sou conservador, que eu defendo a Bíblia, então fica meio que óbvio. Como fazer isso de maneira elegante e permanecer relevante e não perder, sabe, a oportunidade de falar para aqueles que estão do outro lado? Eu acho muito, muito importante isso, especialmente no ano que a gente está, né, ano de eleição. Eu
eu acho que nessa questão a importância de nós liderarmos por educação. Tem que educar o povo, né? Eu acho assim, o cara quer falar de política só no ano de eleição, eu acho que perdeu a oportunidade de, ao longo dos 4 anos, trazer o que a Bíblia fala sobre o que é um governo. Né? Eu creio que na Bíblia você tem resposta para tudo. Então a Bíblia fala disso? Fala de governo. Né? Então você vê certos princípios como quando Deus dá a planta para Moisés de como uma nação tem que ser constituída. Quando o Senhor lida com Israel, falando assim, ó, é assim que deve ser um governo que é justo. Né? Quantas menções de governo você encontra em Provérbios? Feliz a nação, né? Onde o rei é justo. Então, quer dizer, você tem uma série de menções, até eu digo, a questão do Estado laico é uma herança nossa. As pessoas não percebem que a questão do Estado laico é uma herança da Reforma Protestante. E digo mais, Jesus começou a trazer esse princípio quando ele diz, dai a César o que é de César. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre princípios bíblicos. Agora, uma coisa que eu acho que a gente está crescendo a nossa maturidade como igreja evangélica no que diz respeito à política, é a gente parar de olhar para homens. Né? Porque o homem é suscetível. A palavra diz lá em Jeremias, maldito o homem que confia em homem. Então, quer dizer, eu não confio candidato A nem candidato B. Agora, na hora do voto, eu sei que eu sou um cidadão de uma sociedade civil. Escolha por aquele que está mais alinhado com a Bíblia. Exatamente. Qual que é? Eu não tô nem olhando para um presidente como para ser meu pastor. Eu não tô votando para um pastor. Eu tô votando alguém para fazer gestão num país, do meu país. Então, naquele momento, eu tenho que ir muitas vezes com o que mais se assemelha aos princípios da Bíblia, ou às vezes até, de vez em quando, menos mal. Então, naquele momento, eu entendo que Deus me deu a oportunidade de ter uma voz numa sociedade civil. Nem todos os países têm a oportunidade do cidadão ter uma voz na sociedade civil. Eu tenho um país que me permite isso. Eu tenho que fazer uma boa mordomia disso. A democracia, né, como eu li certa vez, diz que é o pior dos regimes, excetuando todos os demais. Winston Churchill. Churchill falava isso, exatamente, e concordo. Então, eu vejo isso. Agora, eu também vejo excessos, né, tanto de um lado como para o outro. E eu acho que assim, a gente está crescendo na maturidade de como nos posicionarmos como igreja. Pega aí 2 eleições para trás. A igreja não falava. Começou a falar da eleição passada, presidencial, né? Estou falando eleição presidencial. E vai falar bastante nessas eleições agora. E tenho certeza que nas próximas, 2026, nós vamos estar muito mais maduros para conseguir lidar com essa questão. E você acredita que a igreja deve instruir os seus potenciais vocacionados para participar de maneira mais efetiva? Eu acho. Porque a lei do nosso país diz que, por exemplo, quem tem poder para interferir, por exemplo, no judiciário, são senadores. Lógico. Quem faz as leis são os levantar. Eu acho que a igreja evangélica tem que começar a preparar pessoas que carregam os nossos valores, que são estudiosos nisso, que são competentes para isso, para ser deputado, para ser senador, vereador. Eu acho assim, muitas governadores vezes, governadores também. Eu acho só que também eu diria, muita gente está focando bastante no cargo do executivo. E eu acho que a gente também tem que entender a importância sem o legislativo, entendeu? Governa. E também encorajar a molecada a estudar, fazer faculdade, vai fazer teu mestrado. Quem sabe Deus não te põe para ser um juiz, um magistrado, entendeu? Encorajar e parar com esse discurso que por muitos anos foi uma praga na igreja evangélica. Eu digo assim, é forte o que eu tô falando, mas vai entender meu coração. Larga tudo para seguir Jesus. Larga o teu estudo, larga o teu trabalho, vai seguir Jesus. Não, cara, tudo que você faz é para a glória de Deus. Não é isso que Paulo fala? Então, seja comendo, bebendo, tudo que você faz é para a glória de Deus. Então, eu acho que você cozinhando é para a glória de Deus, você dirigindo um carro é para a glória de Deus, você sendo um médico que faz cirurgia e salva vidas para a glória de Deus, você é um professor que ensina química para a glória de Deus e você sendo um senador para a glória de Deus. Então, ou como nós pregando de domingo atrás de um púlpito para a glória de Deus. Então, eu acredito que a gente está chegando a essa revelação de uma maneira um pouco mais massiva na igreja evangélica e no futuro nós vamos ver
mais políticos preparados para ocupar esses espaços com os valores bíblicos. E um outro extremo também, você falou de pessoa vai largar tudo, né? 2 domingos atrás eu preguei uma mensagem cujo título era Negociai até que eu volte. Porque eu digo assim, olha, eu sou um pregador da escatologia. E muitas vezes as pessoas acusam as pessoas que pregam escatologia de ter uma visão escapista. Né? De falar para as pessoas, sai desse mundo e fica só, sobe para as montanhas. E eles ou ficar preso numa casa de oração. E eles têm uma certa razão, porque tem aqueles que falam sobre isso. Sim. E eu mostrei como na Bíblia, todas as vezes que Jesus usa alguma parábola para falar um homem se ausentou e depois ele volta, ele sempre deixa a ordem de que o camarada fique ali trabalhando até que ele volte, não subindo nos montes esperando. Até que ele volte, Então, na verdade, o que eu tenho dito é o seguinte, a Bíblia fala da volta de Jesus como uma esperança bendita. Uma pessoa que ama a volta de Jesus, ela se santifica, porque ela se prepara a cada dia para que ele venha. Mas eu digo, as pessoas perguntam, pastor, olha, eu não estou mais com vontade de fazer meu mestrado, porque Jesus vai voltar mesmo. Eu digo, querido, viva como se ele fosse voltar hoje, mas planeje como se ele fosse voltar daqui 100 anos. Glória a Deus, é isso. Você tem que se preparar para a vinda dele, mas enquanto ele não vier, vamos trabalhar, vamos invadir, vamos conquistar, porque tem muita coisa para fazer. E por isso que essa junção de alguém que prega escatologia, mas prega isso, é raríssimo. Concorda comigo? Sim, é isso que eu disse. Eu dou uma certa razão, porque tem muita gente que fica falando pro cara, não, ó, o e por isso que uma voz como tu é tão importante. Os caras estão parando de pagar boleto, né? Financiamento. E aconteceu isso na época de Paulo, porque os tessalonicenses estavam subindo para os montes e parando de trabalhar. E aí, Paulo falou, se não trabalhar, não come. Exatamente. É o oposto, né? Você trabalha mais, eu sempre digo, olha, se Jesus quisesse avisar o dia que ele voltaria, ele avisaria. Teria avisado. Ele manteve durante todas as gerações a esperança de que deveria ser. Por quê? Porque as pessoas se santificam, buscam a Deus. É o senso de urgência, né? Mas se ele dissesse vai ser no ano 2135, os camaradas iam deitar e rolar. Para que eu vou me preparar? Entendeu? Muito verdade. Então, assim, eu creio que a igreja, ela precisa entender. Eu tenho uma visão que quando Jesus voltar, se de um lado as trevas vão estar se multiplicando, do outro lado a igreja vai estar arrebentando os grilhões das trevas. Amém. Cara, eu estava fazendo planos de parar daqui 10 anos. E Deus falou, você não vai parar coisa nenhuma, você vai falar ainda para as nações. Amém. Entendeu? E agora nós estamos indo para o mundo inteiro, então é isso que a gente... E aqui no Brasil, eu sinto a necessidade, sei lá, de juntar pessoas que tenham visão diferente, mas que sejam pessoas que amam a Jesus. Amém. Juntar pessoas que possam contribuir para que a igreja ela não fique nos seus feudos. Porque, Theo, o que acontece é isso, tem um monte de grupinho. A gente, olha, se você não é da teologia reformada, você não é do meu clube, então eu não te convido, eu não te, entendeu? Outra, se você não é pentecostal, se não faz um reteté, você é menos santo. Então, é isso que faz com que a igreja esteja crescendo de maneira extraordinária, vivendo o avivamento, mas não se organizando. Exato. Para fazer a coisa acontecer. Essa unidade é muito importante. Eu concordo. Por isso que as pessoas que a gente menciona aqui, algumas pessoas aqui, só que são pessoas que às vezes a gente ninguém vai concordar 100%, né? Até mesmo nós aqui. Nem marido e mulher. Exatamente. Mas essa comunhão é muito gostosa. Eu dou graças a Deus por isso. Amém. Muito obrigado. Eu tenho pessoas que pensam diferente de mim que eu respeito muito. Na escatologia, na própria questão soteriológica, né? Sim. Por exemplo, se pergunta, você é calvinista ou arminianista? Eu falo, eu creio em alguns aspectos do calvinismo, mas não em todos. Exato. Que existe eleição, não tenho dúvida, a Bíblia fala. Mas não acho que Jesus morreu por alguns. Eu não acredito na expiação limitada, entendeu? Sim. Você crê na segurança da salvação? Creio, claro que eu creio, mas eu creio que a Bíblia fala de apostasia, e então tem apostasia. Se não tivesse, não tinha um livro. Porque teria menção disso, exato. Então agora, eu respeito quem pensa diferente. Tem gente que não respeita.
Que acha que aqueles que não são calvinistas de 5 pontas estão abaixo. Por isso que eu gosto do Luciano, porque a gente pensa muito parecido. Que bom. Aí eu falo, como é que você convive aí com teus amigos calvinistas? Eu tive um professor que falava, eu finjo que não escuto. Mas fala, eu finjo que não escuto. Mas o que eu vejo é isso. Eu vejo que o que deveria nos unir, que é a palavra de Deus, por falta de entendimento e talvez até comprometimento, acaba dividindo a igreja, né? Ô, Theo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aliás, são 2. Qual é o teu sonho para a igreja no Brasil? Porque eu sei que você não pensa só na Zion. Você pensa Brasil e mundo. Qual é o teu sonho? Qual igreja que você queria fazer parte? Sim. Eu acho que, assim, para mim, foi muito especial da série porque eu vi um relance daquilo, que é o meu sonho. A unidade. Amém. Eu conhecia, diria, a maioria das pessoas que a gente convidou para estar naquele palco. Sabia bem claro das diferenças que nós tínhamos. E também das concordâncias que nós tínhamos, que eram muito maiores do que as diferenças. E ver todo mundo no mesmo espírito. Eu sonho com isso, uma unidade. E eu sonho com uma igreja que pensa trazer o reino para discipular o Brasil. Então eu vejo uma igreja que não está presa dentro das 4 paredes. Eu vejo uma igreja que está presente dentro do mundo de negócios, no mercado de trabalho, na educação, na academia. Que é a visão, né, do Ed Silvoso, que Exato. é extraordinária, né? É isso. Então, para mim, assim, é isso que eu sonho. Quando eu leio Mateus 28:19, a grande comissão, eu faço um paralelo o mandato cultural de Gênesis 1:28, para mim, que é, cara, desde o início. O que Deus queria é que o Éden se expandisse. É, isso. E a queda do homem interrompeu. Então, Jesus, o segundo Adão, nos dá uma nova oportunidade. Eu sonho numa igreja que toma essa segunda oportunidade para continuar expandindo o céu na terra, até que ele volte. Então, esse é meu sonho. E aí, Ramon, qual é o seu? Martini, quem acompanhou a conferência da IA Church ano passado, sabe que eu preguei. E eu preguei sobre o poder da unidade. Uau. E é uma coisa que Deus tem colocado no meu coração também. Porque quando a igreja se unir com o mesmo propósito, respeitando as diferenças, mas Sim. remando para o mesmo lugar, cara, isso tem um poder incrível. A gente pode experimentar um pouco disso no Descende. Todo mundo ali Sim. em unidade, adorando um único Deus. Ali as pessoas estavam ali com um único propósito, exaltar o nome de Cristo. Então eu partilho da mesma visão. Quem acompanhou a conferência sabe o que eu preguei exatamente isso, que eu creio que é tempo do Brasil se unir. É tempo das gerações se unirem, acabar com essa questão de diferença de gerações e pra gente remar, cara, e adorar a Deus. Então, acho que o poder da unidade vai fazer muita diferença na igreja, na história do Brasil e naquilo que nós estamos plantando hoje para que gerações futuras possam colher também. Glória a Deus. Eu queria, para terminar, fazer uma pergunta, mas que precisa de uma reflexão antes da pergunta em si. Nós estamos diante de um cenário, né, que, embora haja muitos candidatos, provavelmente vai ficar entre 2. Eu vejo um argumento por parte de muitos cristãos dizendo o seguinte: se fulano ganhar, a igreja vai ser cerceada nos seus direitos e e vamos ter problemas assim, assim, assim. Então precisamos que o outro ganhe. Quando eu olho para a história, eu vejo que os momentos que a igreja mais cresceu Foi na perseguição. foi na perseguição. Quando eles estavam em Jerusalém, ali, Deus falou, para o mundo inteiro, eles não queriam. É verdade. Aí veio a perseguição. Você acha que na soberania de Deus o melhor pode ser uma perseguição? Olha, eu não sei, viu? Espero que não. Você pergunta pra mim, você quer ser perseguido? Não quero. Também não. Mas eu vou falar uma coisa. Eu tava conversando isso com o pessoal lá em casa sobre isso. Eu acho que a igreja ganha com... se ficar entre Bolsonaro e Lula, eu acho que a igreja ganha com Bolsonaro no Planalto e eu acho que a igreja ganha com o Lula no Planalto. Eu acho que se for, de fato, uma perseguição que nos espera, se a esquerda ganhar, a igreja vai ser purificada.
Então, é isso que eu queria saber, porque no fundo Deus é soberano. Ele é soberano. Quem levanta e quem destitui é Deus. Se for planos, para juízo... Os planos de Deus para a igreja de Cristo no Brasil não depende de ninguém. A esses dois homens mortais, mero mortais como glória eu e você. A Deus, glória a Deus. Isso. Eu prego isso na igreja. Eu falo, gente, a minha bandeira é Cristo. E eu não creio que a igreja de Cristo vai depender de um outro Salvador que não seja Jesus. É isso. Nós podemos escolher aquele que é, aos nossos olhos, o melhor ou mais alinhado à verdade da palavra. Isso. Mas a gente tem que confiar que Deus é soberano. Exatamente. Sempre foi. A igreja primitiva enfrentou o Império Romano. O Império Romano, o maior império que já existiu, caiu. Exato. E a igreja persistiu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora, onde que está, já que tem esse aspecto da soberania de Deus, e o livre-arbítrio do homem? Porque nós temos o direito de votar. Sim, a gente tem o direito de votar e temos que votar. Eu acho que a gente tem que votar. Teve aí uma mobilização, e está tendo uma mobilização de parte de artistas que dividem dos valores que não são cristãos. Pedindo para garotada. Falando para molecada, você que tem 16 a 18 anos, vai pegar teu título de eleitor e vai votar. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que assim, os jovens evangélicos têm que votarem. Eles precisam votar. E eu acho que tem que votar e fazer o raciocínio. Eu tenho uma responsabilidade. No final de tudo, eu entrego o resultado para a soberania de Deus. Mas no que está no meu alcance, eu preciso fazer isso sob o entendimento que eu preciso prestar contas dos privilégios que Deus me deu. E eu acho que hoje talvez falte a gente falar um pouco sobre o privilégio que é vivermos numa democracia que é o Brasil. É maravilhoso. E a gente precisa talvez conscientizar mais os jovens evangélicos disso. E para que a gente venha levar com seriedade, e não só a votação do executivo, do legislativo também. E a gente começar a entender que sim, é teu dever civil votar, e sim, é teu dever civil fazer um estudo do teu candidato, uma pesquisa do teu candidato, e sim, é o teu dever civil fazer a luta entre aquilo que está sendo oferecido por esse candidato, por esse político, versus a minha convicção bíblica. E ver aonde que eu consigo ver uma concordância. E o lugar que tiver mais concordância, eu voto naquilo. Quando o povo começou a reclamar, né, por conta de Saul, o que ele estava fazendo, Deus falou, foram vocês que escolheram. Então, na verdade, as consequências das nossas escolhas... Tem os dois lados da moeda. Tem a soberania de Deus, mas também tem... Você vai colher o que você plantou. Não é? Porque lá no fundo se reconciliam, né? A soberania e o arbítrio humano. Mas Deus fala que a gente tem que fazer. E aí a pergunta fica, você vai pagar para ver? Não. Rapaz. Eu queria que você então trouxesse uma palavra final para o nosso povo. Quero te agradecer demais. Olá, Martinho, prazer. Deu certo, queremos fazer outras, porque vamos fazer. Com o Theo sempre tem muita conversa. Eu preciso ter vocês no meu podcast. Vamos marcar. Você já está com podcast? Tô com podcast. Vai só que ser uma honra. Eu não faço tanta entrevista, eu faço menos entrevista, mas eu tô pegando algumas entrevistas, seria muito legal receber vocês lá. Mas vai ser um prazer. De qualquer maneira, eu queria dizer, sabe, a gente tá hoje numa janela, eu creio que a gente tá num Kairos, uma janela de oportunidade. Amém. E eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é nós nos posicionarmos como a Igreja de Cristo entre a urgência e legado. Pensarmos essas duas coisas hoje. Tem coisas que são urgentes, a gente precisa se posicionar. Esse ano é um ano muito decisivo, a gente precisa se posicionar. Mas não é só na questão da urgência. A gente também tem que começar a pensar décadas, construção de legado. Então, eu queria deixar isso para todo jovem que está nos assistindo, todo adulto, todo idoso, todo discípulo, discípula de Cristo, todo curioso de espiritualidade. Sabe, vamos construir um Brasil, um futuro, onde a gente tem que encarar e matar as questões urgentes com intencionalidade. Mas também vamos pensar a longo prazo, para os nossos filhos, nossos netos, a questão de legado, aquilo que a gente conversou sobre a infra, né, do que significa, quais são as infras necessárias para o discipulado de uma nação. Então eu gosto de conversar contigo, Lamartine, porque sempre tem esse chamado para uma conversa, um pensamento mais profundo, né, uma meditação mais profunda, uma reflexão mais profunda. Eu creio que para a gente andar na urgência e no legado, a gente precisa desse cristianismo que não é tão emotivo. Tem o mover do espírito, sim,
mas tem verdade também e tem a necessidade de nós refletirmos e agir em cima disso. E visão de futuro, né? Exato. Que futuro que eu quero deixar Exato. para os meus descendentes e para o país que eu amo, né? Exatamente. Ramon, obrigado. Você quer trazer uma palavra aqui? Não, agradecer esse tempo aqui, participar dessa conversa e... Meu, você assistiu esse podcast aqui, tem muito conteúdo. Você precisa passar para outras pessoas. E de tudo que a gente falou, uma coisa que me marcou a respeito de métodos e missão. Cara, foca na sua missão. O método Exato. Não é o fim. Adorei, viu? O Isso aí método... eu já incorporei. Vou pegar também. Você namora... Eu peguei do outro, eu tentou pegar. Você namora o método, mas casa com a É missão. isso. Até que a morte nos separe. É isso, eu acho que inclusive pra política, porque a gente falou aqui, cara, foca na missão. Exato. Né? Foca na missão Exato. e o método, enfim, a gente pode alterar, mas a missão ela continua a mesma. Querido, eu quero te agradecer por ter estado aqui até agora. Que coisa linda que a gente teve aqui, momento de reflexão, de pensar o Brasil, de pensar o reino de Deus. Não olhe para você, nem para suas incapacidades. Lembre-se, você nasceu nesse tempo, nessa geração. Você é sui generis, não tem ninguém como você. Então, existe algo no projeto de Deus para esse tempo, que você é insubstituível. Busque alguém, uma igreja que tenha visão, que tire da sua cabeça todo o lixo, sabe, que a sociedade introjetou no seu coração. Acredite no projeto de Deus para a sua vida e seja uma pessoa relevante, que vai construir uma história e deixar um legado. Cada um de nós é somente um elo, né, nessa corrente do reino de Deus, e nós podemos ser muito importantes, que por nós, por aquelas pessoas que estão ligadas a nós, Deus pode fazer muitas coisas. Então eu quero te pedir que você possa compartilhar esse podcast, mas quero também aproveitar o teu Instagram, qual que é? É @TeoHayashi, TeoHayashi, Theo Hayashi. Se você ainda não segue o Theo, vá lá no Instagram dele. Canal do YouTube, você tem ou é só o Dunamis? Dunamis Movement. Dunamis Movement, um canal maravilhoso. E também siga Ramon, meu genro querido, tem sido um instrumento de Deus também aqui na Yacht Church. O Instagram dele é ramon.vilar, com 2 L's, underline. E o YouTube é Pozella Vilar. Pozella da Érica, minha filha, obviamente, e Vilar dele. Viu? Então, que Deus abençoe você. Muito obrigado. Compartilhe esse podcast, que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Beijo no coração e até a próxima.